Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Lente Aberta. O tema agora é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Comigo no estúdio está o professor do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Alexandre Almeida Rocha, especializado em Direito Constitucional, diga-se de passagem, também advogado e que tem amplo conhecimento dentro desse assunto, portanto. Professor, falamos sobre princípios constitucionais e eu fiz isso de propósito para que as pessoas tivessem, no mínimo, noção daquilo que elas têm direito, mas também deveres. Ou seja, não se constrói uma democracia apenas com direitos, mas também com deveres. Entre esses deveres, temos a necessidade de vigiar todos, inclusive o Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal, através de algumas figuras, no mínimo, controversas, como o ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski, tem inspirado, no mínimo, desconfiança em relação à população. Os brasileiros têm demonstrado profunda decepção com os ministros do Supremo e seus respectivos comportamentos. Pois bem, pelo menos com muitos deles. Eu gostaria que o senhor nos explicasse qual é a função do STF, se ele é fundamental para o Estado democrático de direito e podemos modificar tanto a forma deles ingressarem, que hoje através da indicação presidencial, no STF, os ministros, ou até mesmo é possível retirá-los através de um impeachment? Me desculpe tantas perguntas em sequência. Sim. Bom, basicamente, a gente, de uma maneira didática, a gente poderia dizer que o Supremo Tribunal Federal, ele teria, pelo menos 3 atribuições dentro daquilo que a Constituição estabelece. Uma delas é que o STF é um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então, nessa atribuição, ele sempre vai ser um tribunal de recursos. Então, quando a gente tem uma discussão de constitucionalidade que já inicia num processo, essa discussão pode chegar ao STF quando a gente utiliza um recurso que é o recurso extraordinário, denominado recurso extraordinário. Então, essa é uma das atribuições, ele é um órgão de cúpula. Em outras palavras, o STF tem a última palavra em relação à possibilidade de discussão de uma matéria jurídica constitucional. Do outro lado, o STF é um tribunal constitucional. Ele tem uma atribuição pela nossa Constituição, que é ser um tribunal de análise de questões de constitucionalidade. Portanto, nessa atribuição, me parece que é importante essa função. Eu, particularmente, defendo esse posicionamento de uma jurisdição constitucional como um espaço para que a gente tenha uma garantia daquilo que está estabelecido na Constituição e uma garantia da própria Constituição. Então, isso é uma segunda função do Supremo Tribunal Federal, ser também um tribunal constitucional. E também o STF, em algumas matérias, exerce uma jurisdição, ele tem o que a gente chama de competência originária, ou seja, algumas ações só podem ser propostas no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, você discutiu muito aí a questão de prerrogativa de foro. Então, dependendo da ação criminal que envolve lá deputados, senadores, vai ser proposta no Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, o STF recebe aquela ação como sendo um exercício da sua competência originária. Então, basicamente, é um tribunal de recursos, é um tribunal constitucional e também tem competências originárias. O que tem acontecido com o STF? O STF, nessa sua tarefa, talvez, de ser um tribunal constitucional, ou mesmo em algumas situações de atuar na sua competência originária, me parece que tem se desviado um pouco das suas atribuições e muitas vezes nós vemos o STF, inclusive, decidindo questões dentro daquilo que lhe é proposto, contrárias ao seu próprio regimento interno. Por isso que eu lembro aqui o princípio democrático que eu falei no primeiro bloco, Ou seja, todo exercício de poder tem que estar vinculado à Constituição. Em outras palavras, toda atuação dentro do Estado vincula-se ao que estabelece a Constituição e as leis, inclusive o próprio poder judiciário. Não existe nenhuma exceção no texto constitucional, ou seja, todas as autoridades se sujeitam à Constituição. E me parece que o STF, em muitas situações, tem ele próprio, às vezes, não observado uma questão, às vezes, até de natureza regimental. E isso tem gerado insegurança
jurídica. Quer dizer, o Tribunal Constitucional é para trazer segurança jurídica. E o STF tem gerado insegurança jurídica. Nos dois sentidos. No sentido mais qualitativo, quando a gente analisa o teor das decisões mesmo, existe uma certa retórica excessiva e pouca discussão necessariamente jurídica, às vezes é uma questão muito mais de natureza política do que jurídica, e aí parece que é um desvio já da atribuição do STF, e um excesso de individualização, né, na atuação dos ministros. Por isso que nós temos personagens hoje que estão se tornando quase que folclóricos já, né? Gilmar Mendes, Lewandowski, porque atuam de uma forma muito individualizada, a gente fragmentou o tribunal. Então, cada ministro hoje está investido de uma autoridade que ele próprio obsta à ação do próprio tribunal, né? A gente tem visto aí que, muitas vezes, numa liminar, um ministro impede o próprio tribunal de analisar aquela questão, deveria ser analisada por um órgão colegiado. Então, a gente deveria dizer assim, eu não tenho uma posição do STF. Quando a gente vai se referir àquilo que se decidiu no Supremo Tribunal Federal, hoje é mais correto a gente falar assim, a decisão do ministro X ou Y. Por quê? Porque não é uma decisão da corte, é uma decisão individualizada, onde cada um traz a sua argumentação, que muitas vezes é de natureza muito retórica, é uma fundamentação às vezes muito mal elaborada, né? E que acaba gerando essa fragmentação das decisões, né? Um autor dizia que nós temos 11 ilhas no STF, é mais ou menos usando aqui um exemplo para ilustrar, né? Como se fossem ilhas isoladas e cada um tem o seu posicionamento, e isso muitas vezes obsta uma atuação do tribunal. A questão da nomeação, acho importante que a gente discuta isso. Existem alguns projetos de emenda constitucional que propõem a mudança de nomeação dos ministros. Hoje a nomeação ela é feita exclusivamente por indicação do presidente da República. A única exigência são o requisito maior de 35, menos de 65 anos, reputação ilibada e notável saber jurídico, né? Que também são expressões que também não são muito bem definidas, o que é exatamente a pessoa ser dotada de um notável saber jurídico, né? Talvez isso pudesse ser melhor explicitado para que a gente também pudesse ter um parâmetro mais concreto para saber se aquele candidato ao STF que está ali indicado preenche ou não preenche essa condição. Existem várias possibilidades de você alterar essa nomeação. Uma delas é criando listas tríplices por tribunais, por indicações da OAB, por indicações da própria sociedade, né, de entidades que compõem a sociedade. Eu acho que seria mais democrático esse processo e menos, eu diria, sujeito assim, a uma influência direta da presidência da República, a uma influência que pode, eventualmente, trazer, na hora de o ministro decidir, questões de natureza política, ao invés de ficar restrito a questões de natureza jurídica. Em relação ao impeachment que você falou, nós não temos isso, pelo menos a partir de 88, nunca houve essa possibilidade. Se fala muito da questão do impeachment. Tecnicamente, eu entendo que é possível, porque lá no artigo 52, quando se menciona a questão do impeachment, julgamento pelo Senado, se menciona a questão de ministros de Estado, como eles são colocados como ministros, obviamente eles poderiam eventualmente sofrer um processo de impeachment, né? Claro que isso vai suscitar discussões jurídicas também, mas o meu entendimento inicial é de que seria possível que eles respondessem a um processo de impeachment, né? Pois bem, então, essas figuras que são mais, como eu disse, polêmicas, eu estou sendo muito gentil nesse momento. Sim. Né? Elas podem, sim, ser afastadas por uma decisão do Senado. O rito é o mesmo no caso da Presidência da República? O Congresso, ou seja, a Câmara dos Deputados aprova o processo de impeachment e o Senado julga? O princípio seria esse mesmo procedimento, né? Porque é o que está na lei que regulamenta o processo de impeachment, né? É que, em regra, né, quando você tem problemas dentro do Poder Judiciário, né, problemas relacionados a ministros, caberia ao Pleno do STF analisar isso. Mas, normalmente, quando se tem problemas com integrantes do Poder Judiciário, se propõe uma certa aposentadoria compulsória, né? Isso é uma outra coisa que a gente precisava discutir também, né? Porque todo mundo, quando
pratica algum ato contrário à administração, contrário ao Estado, responde por isso, né? E o judiciário acha uma via, talvez alternativa, aí, de caminhar para uma aposentadoria compulsória, que, no meu modo de ver, não é responsabilizar, é premiar aquele que, eventualmente, praticou alguma ação, alguma coisa contrária aos interesses do Estado, né? Mas seria possível que o próprio Pleno afastasse um ministro, né? O que é muito difícil a gente imaginar que isso venha a acontecer. O ideal era que a gente fizesse uma reforma do STF, né, encaminhasse uma discussão com seriedade, né, para a gente fazer uma reforma do Supremo Tribunal Federal, tornar as coisas mais previsíveis, porque isso nos daria maior segurança jurídica e o tribunal cumpriria também, talvez, uma função que foi esquecida, né, que hoje não é realizada pelo tribunal. Lembrar que o tribunal, o STF, surge lá no início da República, né, justamente como um tribunal para substituir o poder moderador que nós tínhamos na época do Império. Mas hoje o STF não faz esse trabalho de ser um moderador. Ao contrário, né, o Supremo Tribunal Federal hoje, em razão desta individualização da atuação dos ministros e pela fala de alguns ministros, me parece que tem gerado mais instabilidade política do que realmente cumprido essa função aí de exercer um trabalho de poder moderador, né? Esse trabalho de moderação. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta termina nesse instante e nós voltamos na semana que vem.